Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Sei que está no final do ano e as coisas estão correndo, mas eu não sei se você gosta de aproveitar esse final de ano para poder aprender coisas novas. E a forma com que a gente aprende diz muito sobre nós. Eu, pessoalmente, gosto de aprender um tópico novo, por mais que ele seja complexo, tendo um guia de estudo estruturado. Muitas vezes eu gosto de pegar conceitos chaves desse tópico e ter um cheat sheet para mim consultar no decorrer do dia a dia, na correria do dia a dia como um todo. E o que a gente vai fazer aqui hoje é solucionar um dos principais problemas que os programadores, desenvolvedores têm ao estudar e ao internacionalizar sua carreira, que é o estudo de Data Structures and Algorithms, estudo de estrutura de dados e algoritmos. A gente vai fazer isso usando o Gemini na sua versão mais avançada, o modelo do Vue mais avançado 3.1 e o Nano Banana, que é o Gemini por trás, né? Então a gente vai resolver hoje um dos principais problemas, que é justamente o estudo de algoritmo e estrutura de dados, como diz esse meme. Realmente é muito difícil. Então, como a gente pode tornar isso mais fácil? Nós vamos usar diferentes tipos de modelos para produzir o nosso guia de estudo. O objetivo é que eu consiga falar para a minha aplicação, olha, eu tenho essa e essa questão de lead code para resolver e eu quero que você me retorne. O objetivo é que essa aplicação, que esse pipeline retorne para o nosso usuário um guia de estudo estruturado sobre todos os tópicos e temas que ele tem que aprender para poder resolver aquelas três questões de forma coesa. E a maneira com que a gente vai fazer isso vai ser usando a multimodalidade dos modelos do Google. Então a gente vai não só gerar um guia de estudos em texto, bem como a gente vai gerar essa cheat sheet, resumo dos tópicos para cada sessão e uma geral do Study Guide inteiro, junto também com um vídeo introdutório usando o VO3. Então vai ser muito legal. O que a gente vai ver que de resultado final vai ser algo como isso aqui. Então a gente tem aqui Time Dependent Graph Connectivity, um resumo do que a gente vai aprender nesse Study Guide. A gente tem um vídeo que foi gerado com o Vue, vamos abrir ele aqui. Welcome. Today we are mastering time-dependent graph connectivity, specifically focusing on event processing and sorting, breadth first search approach, union find approach. Legal. A gente vai ter aqui também a nossa cheat sheet de tudo que foi falado nos tópicos e nas sessões. A gente tem a nossa table of contents com tudo que vai ser falado, todos os nossos tópicos e cada um dos tópicos que vai ser ensinado. Quais são as tags que envolvem esse tópico, quais são as questões relativas a esse tópico que a gente colocou no início, que eu falei para a minha aplicação que eu quero basear esse Study Guide nessas e nessas questões de lead code. Uma introdução do tema, uma visualização de conceito gerado com o Nano Banana aqui e um deep dive em Markdown de tudo o que está sendo ensinado. Olha a qualidade e o detalhe na geração de cada sessão dessa daqui. Olha o detalhe. O nível de detalhamento. Passamos para outro tópico. Olha como a imagem gerada pelo Nano Banana é incrível. E assim a gente caminha. Olha a qualidade na geração. Até o nosso último tópico. E no final, um breakdown do nosso problema de lead code. Muito interessante. Então o que a gente começa fazendo, e é o que todo mundo deveria começar fazendo, é pensar na nossa solução. Então eu tenho aqui de entrada uma pergunta, algumas perguntas de lead code, e eu quero que a minha solução consiga primeiro identificar quais são os conceitos de DSA envolvidos para solucionar essa questão. Segundo, eu quero gerar sobre esses conceitos um resumo. Em cima desse resumo, eu quero gerar um vídeo. E eu quero passar sessão por sessão, que o meu modelo previamente entendeu que seria válido baseado naquelas questões, e gerar um conteúdo extenso, bem detalhado, técnico, um resumo desse conteúdo,
e uma imagem que exemplifique o que está sendo ensinado ali. E no final, eu pego todo esse conteúdo de todas as sessões e gero a minha cheat sheet, de forma que ela contenha referências em tudo que foi ensinado. Então esse é o nosso objetivo. E a maneira com que a gente vai fazer isso é escolhendo os modelos adequados para fazer qualquer tipo de tarefa. Cada tipo de tarefa, perdão. Então se a gente entra hoje no Model Garden, a gente consegue ver que o Google disponibiliza diferentes tipos de modelos. Seja o Gemini 3 Flash, seja o 3 Pro, seja o Veil, seja então o Nano Banana, que usa o Gemini por trás também. Então a gente vai precisar entender em qual situação eu vou usar cada tipo de modelo. Por exemplo, se eu quero primeiro gerar minha estrutura de sessões, pegar as minhas questões e pensar sobre elas, e entender sobre elas, e raciocinar sobre elas, para que eu consiga dividir isso em tópicos, talvez seria bacana que a gente usasse o Gemini 3 Pro, por conta do thinking que ele tem avançado. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar diferentes modelos em diferentes partes do nosso pipeline. Então a gente começa gerando com o Gemini 3 Pro a estrutura de sessões, a gente passa por cada sessão e gera o seu conteúdo em Markdown usando o conteúdo pesado, o 3 Pro, a gente resume esse conteúdo usando o Flash e a gente cria uma imagem desse conteúdo em Markdown para a gente poder usar como de forma lúdica para a pessoa aprender, usando o Nano Banana. Só que eu usei 3 modelos, faço isso para cada uma das sessões e depois eu gero em cima dessas sessões a minha cheat sheet principal, que é a minha imagem principal, que contém todos os conceitos de tudo que foi falado, e uso isso em cima para poder gerar com o Gemini 3 Flash o meu resumo, e em cima do meu resumo eu gero o meu vídeo usando o Veil. Então, se vocês entrarem no repositório, eu vou até deixar rodando aqui, Python CLI.py, eu criei um ambiente virtual, tá? Então, vou deixar isso aqui rodando, enquanto a gente, eu tenho que entrar no repositório, enquanto a gente explica, tá? Então, enquanto ele gera aqui, eu vou passar um overview com vocês dentro do projeto. A gente tem o nosso prompts.py, então aqui tem Aqui tem todos os nossos prompts que a gente vai usar para gerar cada uma das coisas. Section Splitter, qual é esse prompt que vai fazer o split por seção, baseado nas perguntas de LeetCode. Prompt que eu vou usar para mandar para o View. Prompt que eu vou usar para gerar o cheat sheet image geral. Prompt que eu vou usar para gerar o conteúdo em Markdown de cada seção, né? O prompt que eu vou usar para gerar as imagens de cada seção com o Nano Banana também. O prompt que eu vou gerar para mandar para o Flash para gerar a introdução de cada seção. O prompt que eu vou usar para poder criar o meu guia como um todo. E aqui algumas funções helpers, tá? Depois disso, um arquivo que a gente usou aqui em cima, o CLI.py, o que ele é? Nada mais do que define um string com as minhas seções de LeetCode. Você pode colar aqui dentro as seções que você quiser, ou você pode modificar isso daqui para aceitar um parâmetro na execução do terminal mesmo, ou você pode transformar isso aqui numa API e pôr num endpoint que você consegue mandar via parâmetro no body as questões e você gerar o study guide e retornar isso depois via webhook. Ele vai nada mais que definir um string que contém as nossas questões de LeetCode. Então isso daqui é uma questão que eu tirei do HackerRank, se eu não me engano, e vai passar para o meu .run dentro do meu arquivo de pipeline. Aqui dentro ele vai orquestrar a geração do meu study guide. Qual é o formato que eu gero esse study guide, tá? É um JSON. Então eu tenho aqui um JSON com o título do meu study guide, as tags que são os conteúdos, os tópicos, o meu overview, e aí dentro de cada seção eu tenho o seu conteúdo também. Aqui não está pronto, né? Porque é o que está gerando. Mas se eu for no de cima, você pode ver que a seção tem a sua introdução, tem o seu conteúdo em Markdown, tem a referência da sua imagem. Para cada uma das sessões, se eu deixo aqui embaixo, eu tenho uma sumarização geral do Study Guide, tenho aqui a sumarização geral também do View
e a minha imagem geral do cheat sheet também, tá? Então a gente armazena isso tudo como JSON, a gente vai gerando e armazenando isso nessa estrutura. No final, a gente converte esse JSON para Markdown, mas você pode construir uma solução front-end que vai fazer o passe desse JSON e renderizar isso na tela de uma maneira diferente, né? A principal forma com que eu armazenei a minha estrutura é essa daqui. A gente pode mudar isso depois, mas o core está aqui na minha geração do Story Guide mesmo. Então aqui dentro a gente está gerando primeiro a sumarização do Story Guide, onde ele pega as questões e define ali dentro quais serão as seções que eu vou criar, e a gente está usando o modelo Pro para fazer isso. Então aqui em cima nesse arquivo eu defino os meus modelos, tá? Então eu estou usando esses modelos aqui. O meu modelo Pro está sendo o Gemini 3 Pro, o Flash Gemini 3 Flash, o Vue 3.1 e o Image Model está sendo o Gemini 2.5 Flash, tá? Então, depois que eu gero essa sumarização, eu vou passar para essa outra função aqui que vai criar todo o Story Guide, onde ela vai iterar seção por seção e vai gerar a introdução, o conteúdo em Markdown e a imagem, tá? Que vai ser aquelas 3 propriedades de cada seção. Eu já tenho isso aqui, o title, as tags e a questão, a dificuldade e o tempo estimado. E eu estou gerando agora a introdução, o conteúdo em Markdown e a imagem em si, tá? Depois disso, eu gero a minha cheat sheet image passando os parâmetros, e aí você pode detalhar essa função, você vai ver que ela usa todo o conteúdo em Markdown da seção para poder gerar essa imagem cheat sheet, para conter todos os tópicos que foram abordados. E depois eu salvo isso daí. A gente faz isso etapa por etapa, né? Eu vou salvando isso no meu arquivo.json, né? Então, essa é a forma com que a gente usou para orquestrar e fazer a geração de todo o nosso cheat sheet. Então, a gente consegue demonstrar aqui como que eu consigo, de forma muito prática e barata, usar 3 tipos de modelos diferentes, 4 tipos de modelos diferentes do Google para poder nos auxiliar nos nossos estudos. E é claro, eu dei aqui um exemplo num domínio de DSA, que é a área que eu trabalho. Eu trabalho numa empresa americana como desenvolvedor de software e também participo de alguns programas de comunidade do Google. Então, é muito interessante que, para mim, o meu Story Guide fosse nesse sentido. Mas você pode pôr aqui sobre qualquer tipo de guia de estudo, ou você pode usar essa solução para fazer diferentes tipos de soluções em diferentes domínios, não necessariamente guias de estudo, mas você pode usar isso para diferentes tipos de nicho mesmo. Então é super legal quando a gente consegue usar a multimodalidade dos modelos do Google, né? Uma das coisas mais legais que o Google oferece é essa gama de possibilidades para poder usar e desenvolver soluções de forma criativa. E é justamente isso que o Google tem como missão ultimamente, né, na sua parte de AI Literacy. Então, se eu abrir aqui o meu Story Guide que foi gerado, a gente pode ver que ele gerou. Vamos ver o vídeo que ele gerou aqui para a gente. Welcome. Today, we are mastering temporal graph algorithms and dynamic connectivity, specifically focusing on event-driven graph processing. Legal. Se a gente volta aqui para o Anti-Gravity, a gente tem, olha a qualidade de imagem gerada pelo Nano Banana. É incrível, é incrível. E a gente tem as nossas sessões, temos os resumos incríveis também, a nossa explicação super detalhada, com complexidade de tempo. Acredito que deve ter complexidade de memória aqui também em algum lugar. Muito bacana. E uma coisa muito legal também é que, mesmo usando diferentes tipos de visualização de conceito, olha que legal, mesmo usando o algoritmo de Dijkstra, bem bacana. Uma coisa muito interessante é que, mesmo usando, olha só, resources adicionais para a gente poder estudar também, dicas na entrevista, que legal. Então, uma das coisas interessantes que a gente consegue perceber aqui é que, mesmo em temas complexos e com muita quantidade de contexto, os modelos ainda conseguem fazer uma solução orquestrada que tem uma acurácia muito grande e que tem uma utilidade muito grande. Então eu fico bem feliz e espero que você navegue sobre esse
repositório aqui e consiga usar aí de forma criativa as soluções que o Google tem oferecido. Lembrando que para você rodar isso, você precisa colocar também na sua .env aqui a sua chave de API do Google, aonde você pode conseguir ela na ferramenta principal, aonde todo mundo deveria estar começando quando vai prototipar alguma solução, que é dentro do Google AI Studio, aistudio.google.com. Você pode clicar aqui em Get API Key, pegar a sua API Key e colocar na .env. E o projeto já vai estar rodando. Tem um pequeno readme aqui, como instalar os requerimentos, colocando a chave e como rodar. E aí você pode adaptar e trabalhar isso de uma forma que você ache legal e interessante também. Muito obrigado pelos seus 16 minutos aqui. Espero que tenha sido útil para você. Um abraço.